Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindos, irmãos e irmãs da Arquidiocese de Goiânia, ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos hoje ao 33º domingo do tempo comum. Domingo que vem, já celebraremos a festa de Cristo Rei. Tudo colocado diante de Cristo e do seu senhorio sobre todas as realidades. Antes de celebrar Cristo Rei, o próprio Jesus hoje nos prepara para um encontro, uma prestação de contas, de purificação da consciência, de purificação da nossa vida na presença do juízo dele. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos próximo ao final do ano civil, chegamos próximo ao final do ano litúrgico, escutando o Senhor falar-nos de uma grande reunião na presença dele. Antes de sua morte na cruz, de sua prisão e condenação, ele adverte os apóstolos lá em Jerusalém, no templo, naquelas adjacências, ele previne os apóstolos não só para esta última hora, a sua morte, mas ele põe o olhar dos apóstolos na futura vinda dele, na hora última. Os discípulos se apavoravam com esta tribulação, com esta realidade de dor, e Jesus diz aos apóstolos: isso não é problema, eu vou vencer. No terceiro dia vai ficar como o Pai sempre quis. Eu quero que vocês projetem o olhar para uma realidade futura. Depois que passar tudo isto, vocês continuarão a caminhada, a missão. Se preparem e caminhem, enfrentem tudo, projetando um olhar para aquela outra realidade que virá. E ele fala daqueles dias, a grande tribulação. Um contraste entre um caos das coisas criadas
o sol escurece, a lua não brilha mais, as estrelas começam a cair do céu, as forças do céu abaladas. Um caos da criação. Lembra o caos primordial quando não existia nada, um vazio total. E de repente o Pai começou a dizer: faça-se, 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 sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, e tudo foi sendo criado e organizado numa harmonia extraordinária. Então, quando essa tribulação, esse caos começar a estabelecer-se, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. O senhorio de Deus continua. Foi lá no caos primordial e será também o senhorio de Deus lá no caos final. O Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. O Filho do Homem remete-nos a Daniel 7,13, um personagem celeste que evoca o senhorio de Deus, as nuvens. Esse Filho do Homem sobre as nuvens, o domínio sobre as coisas criadas. Ele não se submete a estas realidades, mas Ele é Senhor sobre elas todas. E esse Filho do Homem, o próprio Jesus, morto, ressuscitado, que ascendeu aos céus, desce para estabelecer um senhorio definitivo. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, com poder e glória. Ele chama os anjos e os envia. Lembra a última cena de Jesus com os 11 no monte na Galileia. Ele sobe para o céu e envia os 11 apóstolos. Aqui ele desce nas nuvens, chama os anjos e envia os anjos de uma extremidade à outra da terra. E aí Jesus convida os apóstolos e nós, no caos, na tribulação dos dias de hoje, nas grandes tribulações que nos envolvem, nossa vida pessoal, nossa existência, nossas relações, o caos e a tribulação que envolve a humanidade nesta pandemia, nos grandes conflitos e tensões econômicas, sociais, políticas, nos grandes conflitos de pessoas contra pessoas, de povos contra povos. Jesus convida os apóstolos, convida-nos a acolher o seu envio, chamando-nos a enfrentar com um olhar de contemplação por sobre esta realidade caótica. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo, está perto. É sempre assim. Aqui no Cerrado, em Goiás, mês de julho, agosto, setembro, tudo vai secando, torrando, vira pó. Ventos violentos, furiosos, que espalham palha e faíscas de fogo que queimam e incendeiam para todo lado. De repente, tudo parece o fim e os ipês começam a brotar. E de repente, as folhas das árvores do cerrado começam a soltar brotos, anunciando: a chuva está perto. Vai chegar a temporada de chuva. E chega. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Que consolo, irmã e irmão, que palavra extraordinária. Quanto é belo a gente ser convidado pelo Senhor a esta consolação na entranha mais profunda de nossa alma e de nosso coração, em meio às fadigas e às desolações,
as tristezas e os abatimentos, todas essas situações de tribulação, de grandes tribulações ou pequenas tribulações que nos aborrecem, azedam, fermentam nossa vida. O Senhor chama-nos a ficai sabendo, o Filho do Homem está próximo, às portas, ali, aqui na porta do coração, ali na porta da sua casa, aqui na porta do coração, aqui no ouvido, à porta do nosso ouvido, está próximo, Senhor. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vivemos tempos de palavras ocas, de palavras que não duram. Vivemos tempos em que a gente pergunta, cadê uma palavra firme, forte, desse pai, dessa mãe de família aqui dentro dessa casa? Cadê uma palavra decidida, firme, forte, no caos da saúde, da política, da economia? Mas também cadê uma palavra firme, decidida, corajosa, como estas palavras que a gente ouve constantemente o Santo Padre, o Papa Francisco, corajosamente pronunciando palavra firme, chamando a igreja, nesses tempos, a caminhar juntos, a saber que o Senhor está próximo, à porta. Saiamos em caminhada juntos, porque o Senhor está próximo. Caminhemos juntos. O céu, a terra passa. Céu aqui em sentido cósmico, as coisas criadas todas, não no sentido sinônimo de Deus, o céu da realidade divina, aquele é o que não passa, mas essas coisas criadas todas passam. Irmã, irmão, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de grandes catástrofes, tragédias, tribulações existenciais, espirituais, morais, teológicas, conflitos eclesiais. Vivemos tempos de grandes tribulações e grandes provações, mas nós precisamos abrir nosso ouvido e nosso coração a essa palavra que não passa. Nós precisamos libertar a palavra da escravidão em que ela se encontra, de ficar a serviço apenas de emoções e lágrimas, tristezas imediatas. Por vezes nós permitimos que a palavra de Deus fique muito a serviço dessas coisas corriqueiras, dessas insatisfações cotidianas, desses desconfortos nas relações, nos conflitos dentro de casa ou mesmo dentro da igreja. Precisamos libertar a palavra desta prisão de ficar a serviço de coisas que passam. Uma pregação por conta de emoções e sentimentozinhos à flor da pele. Precisamos colocar a palavra e a pregação da palavra a serviço de uma realidade infinitamente mais sólida, substanciosa, uma pregação a serviço de realidades que não passam, uma pregação que evoca os ouvintes, os corações, as mentes, os sentimentos, que chamam-nos a olhar para uma realidade que não passa. O céu, a terra passa, a palavra não passa. Aquela mesma palavra que esteve presente lá no início da criação, faça-se, esta palavra chegou, é Cristo, é Ele a palavra viva. E de novo ele diz, faça-se um brotar primaveril, vai florir, vai florir, vai florir, vida nova vai começar. Que nós esperemos e celebremos com alegria neste domingo e nesta semana a alegria da palavra de Deus que está próxima à porta do nosso ouvido, do nosso coração, da nossa casa. Que esta palavra nos convide e nos firme em passos sólidos para realidades que não passam. O céu, a vida eterna, a salvação, a vida em Cristo,
a vida em Deus. Tenha um domingo abençoado. Até a próxima.